Fala galera do Curto-Circuito, beleza? Diego aqui e hoje a gente vai ter uma aula de como elaborar um relatório técnico. Bom, eu trouxe aqui para vocês exatamente o que eu faço diariamente, que é um relatório explicando o dia a dia, tá? Que a gente vai colocar em grupos ou até mesmo numa ordem, para a gente passar a informação do que foi feito e o que necessita fazer na linha de produção ou em qualquer tipo de manutenção. Isso é muito importante, que isso vai agregar cada vez mais. Nem todo mundo utiliza desse método e eu vou ensinar para vocês como elaborar um relatório exatamente como esse aqui. Vamos lá. Então, eu estou com o relatório aqui do dia 29/1 e a gente já começa, obviamente, datando o relatório. É muito importante você datar ele para, numa pesquisa, você saber exatamente a data em que você vai pesquisar. Então, a gente pode colocar com hashtags, eu coloco com data, isso é importante. Assim, eu colocar a data em pesquisa no WhatsApp, eu consigo achar exatamente esse relatório, beleza? E isso é importante exatamente por qualquer tipo de pesquisa, até mesmo o nome da máquina, o tipo de falha. Então, vai ajudar numa pesquisa para saber o que foi feito e o que necessita fazer. Então, aqui eu já coloco as pendências deixadas pelo outro turno, no caso eu sou do turno B, e teve uma única pendência deixada, né, pelo turno A. As pendências concluídas nesse relatório ficou em 0, tá? Eu coloquei aqui com algumas observações que a gente vai analisar o porquê ficou em 0, ela não foi concluída, beleza? Então, deixa eu dar uma passada rápida aqui nesse relatório. Aqui eu falo sobre a primeira máquina, a Hot 1, a rotuladora. Coloco algumas observações, suporte técnico em outras linhas, no caso aqui a 501 e a 505, né? Uma das falhas em uma das máquinas, no caso o inspetor, e a investigação da lavadora, que é exatamente a pendência que foi deixada no turno A. E aqui está o relatório explicando exatamente, tá, o que foi feito e o que deixou de fazer, né? Onde foi colocado todo tipo de armadilha. Vou explicar para vocês aqui o que foi feito, isso aqui vai virar uma aula, tá? E uma ação futura, né? E, obviamente, a informação passada, no caso aqui, a informação abaixo, que foi passada para o técnico da noite, o Thiago, né? Que ainda foi deixado o arquivo, né, atualizado que a gente estava utilizando para esse teste, beleza? E aqui eu vou detalhar para vocês exatamente como a gente vai iniciar esse relatório. Primeiro de tudo, introdução e contexto das ocorrências. Vamos lá? Vai descrever todas as falhas ocorridas, tá? De uma forma separada. Então, deixei aqui. Descrever todas as falhas ocorridas de forma separada, explicando o setor afetado e o impacto do processo e os sinais do problema. Bom, como eu mostrei lá, teve algumas falhas em algumas máquinas. A gente tem que explicar exatamente o que foi que aconteceu. Por que isso é importante? Porque, além de mostrar o seu serviço, o que você fez, a sua análise, né, o que você verificou, é interessante para o próximo técnico entender aonde você parou. Só aquele pequeno texto você consegue ter uma ideia do que exatamente foi feito. A ideia desse relatório é para que qualquer um, seja técnico ou não, consiga entender o que foi feito, beleza? Vamos lá. O exemplo, tá? Falha na Hot 1, o problema recorrente de sensores de posicionamento de garrafas, causando rejeições desnecessárias. O atendimento externo à linha, tá? O suporte prestado em diferentes setores, incluindo falhas de motores e curto no transporte de caixas. A análise de falha da lavadora, a investigação aprofundada para mapear a causa do desligamento automático. No caso aqui, foi exatamente, tá, o detalhamento de cada situação que teve naquele relatório, certo? Então isso é importante, a gente conseguir separar. Então eu tenho uma ideia que eu vou separar por falhas, beleza? Eu não vou colocar tudo junto, eu vou pegar uma máquina, eu atuei nela, atuei 2, 3 vezes, beleza, são 3 vezes falhas, certo? Então vai ser pontos diferentes. Ah, se eu tive um atendimento numa máquina, eu vou detalhar tudo possível que foi feito naquela máquina. Se eu pegar e colocar tudo junto, eu coloco um trechinho aqui, depois eu volto de novo na primeira máquina, fica confuso, entendeu? Então é importante você pegar exatamente aquela única falha e detalhar ela. Teve outro atendimento daquela máquina? Vai entrar no outro ponto de relatório, tá? Evita, né, misturar acionamentos, no caso, falhas diferentes, atendimentos diferentes, num único trecho do relatório, beleza? Vamos lá, dicas para poder aplicar isso. Tem um título para cada ocorrência dentro do relatório, foi o que eu falei. Então a gente tem que separar
cada ocorrência e explico o impacto do processo. No caso aqui, uma produção disparada, embalagem de garrafa, risco de segurança, etc. Então, vou colocar ali exatamente o impacto que teve nesse processo. O que aconteceu, né, para que isso ocorreu, né? Vou explicar exatamente o que poderia ter acontecido se mantivesse essa falha, né? Isso é importante. E mencione as declarações do problema, no caso, luzes em falhas acesas, comportamento da máquina, alerta do sistema. Então é importante sim eu mencionar todas essas declarações de problemas, certo? 2, tá? Ações realizadas e o diagnóstico, tá? Óbvio, eu tenho que explicar o que foi feito e, obviamente, nessa explicação, né, o diagnóstico do final do processo, tá? Se eu tenho um diagnóstico, eu vou colocar nesse relatório. No caso aqui, ó, relacione o passo a passo que foi feito para solucionar ou investigar a falha. Então, eu vou mostrar ali o que eu fiz, né, para conseguir dar esse diagnóstico, né? E ou a minha investigação, eu comecei por esse ponto, fiz esse detalhamento, é importante, tá? É como se literalmente fosse uma troca de turno, tá? Só que você vai detalhar o seu relatório e vai colocar no grupo, né, ou numa ordem que você vai especificar, certo? No caso aqui, na Hot 1, o especialista Alessandro explicou o funcionamento dos sensores e ajustou as configurações do programa. Sim, nesse atendimento, eu tive a ajuda de um especialista da máquina, onde ele me explicou detalhadamente como funcionam aqueles sensores, que a gente tinha trocado, tinha feito limpeza, né? E ele teve que fazer um ajuste no programa. Então, por mais que a gente tivesse trocado os sensores, não iria funcionar, porque teve a necessidade da utilização de um programa específico para atuar na máquina, beleza? A falta de lubrificação na esteira, que foi identificada como um fator que afetou o posicionamento das garrafas, ou seja, deixava a esteira mais suja, a falta dessa lubrificação, e ocasionava que as garrafas saíam do lugar do posicionamento correto, certo? E os ajustes realizados na máquina e foi liberado, certo? Nos atendimentos externos à linha, tá? Na 501, o suporte e fechamento dos motores 47 e 122, que foi deixado do turno A, de um PCM e tinha que fechar quando não tinha técnico naquela linha naquele momento. Então, por quê? Eu estou agregando valor ao meu serviço. Eu fiz um atendimento em uma outra linha, tá? E eu tenho que especificar o que foi feito. Exatamente porque, caso realmente der algum problema, foi eu que fiz. É uma responsabilidade, tá? Eu não posso fugir dessa responsabilidade. Foi eu que atuei naqueles dois motores, tá? Além de atuar em um desarme do motor 97M1. Ou seja, depois desses dois atendimentos, eu ainda fui atuar num desarme no processo da linha, estava iniciando a partida da linha, e teve um desarme no 97, que não foi nada demais, apenas falta de lubrificação, tá? E na 505, com o circuito identificado no motor 94 do transporte de caixas, tá? O problema foi repassado ao técnico da linha. Assim que a gente achou, tá, esse curto, onde era exatamente o curto, eu tinha que voltar para a minha linha, repassei as informações para o técnico e finalizou por aí. Quando eu voltei para a linha, teve outro atendimento, que foi no inspetor, tá? E dava um alerta na porta aberta da saída. Como foi resolvido o problema? Foi bem mais rápido, foi resolvido feita a limpeza dos sensores e reset na EHM. Essa máquina, ela trava muito as falhas, então deu uma falha de um sensor, você tem que resetá-la novamente. Então, feita a limpeza, reset, voltou a funcionar sem problema, beleza? E agora vamos àquela pendência, a pendência da lavadora que ficou do turno A, certo? Com a falha interna intermitente, era necessário monitoramento contínuo, tá? Foi criada uma armadilha no programa, utilizando os bits de memória para identificar o movimento exato de ligamento. Tudo isso, se a gente voltar para cá, tá toda a investigação aqui, ó. Iniciada a investigação da falha, mas necessário monitoramento em tempo integral para identificar o momento exato da ocorrência, tá? Aí foi colocado aqui. Foi inserida uma armadilha no fim do turno em alguns bits para o programa mapear o desligamento. Até o fim do turno, a falha não tinha ocorrido novamente, ou seja, até o final do turno não tinha ocorrido nenhuma falha. E isso acabou deixando a gente sem a resposta do que era exatamente a falha, beleza? A lógica implementada sugeriu o pressuposto do bit P3313, tá? E aqui eu detalho exatamente o que eu fiz no programa para iniciar essa investigação, que a gente foi resolver no dia seguinte, no dia 30, certo? Vamos voltar para cá. Dicas para aplicar. Explique como cada ação ajudou a resolver ou entender o problema. Foi o que eu coloquei ali. Eu iniciei, tá, o texto falando, olha, eu comecei por esse cara porque eu detectei que esse cara era o problema do desligamento.
Então, no meu relatório, estava explicando exatamente isso, tá? Então, eu iniciei assim, o que me ajudou a entender esse processo? Então, é o que eu digo, você não tem que adivinhar, eu acho que é. Elétrico não tem eu acho, você tem que ter certeza, certo? Então, eu fiz uma investigação e eu achei um ponto. A partir desse ponto, eu comecei a minha investigação, certo? Então, tem uma lógica por trás disso, não é? Ah, eu acho que é e vou começar por aqui. Isso não existe, certo? Então, inclua os nomes dos técnicos envolvidos sempre que possível. No caso, se tivesse uma outra pessoa comigo, eu colocaria o nome dele lá, exatamente para dar crédito a ele, tá? E como foi a parte do Alessandro, correto? E também no Thiago, que foi passado para o Thiago no turno C para continuar o serviço. 3, tá? Resultados e status atual, tá? Informe-se se o problema foi resolvido ou se ainda há pendências. No caso, cada um desses, no caso, como a Hot 1, como atendimento na 501 e atendimento na 505, foi feito, tá? Todo um mapeamento, correto? Então eu tenho que informar se ele foi concluído ou se vai ficar alguma coisa para o próximo turno. É necessário que isso seja dito. Por quê? O outro turno vai chegar, ele tem que entender se ainda tem alguma coisa do turno passado para ser feito. Então, o técnico ele necessita saber. Então, quando a gente coloca isso num relatório, né, obviamente uma outra pessoa tem que ler o relatório, isso é importante, ela vai saber exatamente o que foi deixado ainda como pendência, ou se não tem pendência na linha, certo? No caso aqui, na Hot 1, após o ajuste sensor da lubrificação da esteira, a máquina foi liberada para operação. Atendimentos externos a falhas de motores de transporte não foram caixas encaminhadas para o técnico responsável. Então, assim, foi resolvido a Hot 1, foi resolvido ali no atendimento externo, passei para o técnico. Na lavadora, o problema ainda não foi solucionado, mas a programação foi ajustada para capturar as informações sobre a falha. Certo? Dicas para aplicar. Resolva-se, explique a solução final e seu equipamento voltou a operar normalmente. Então, no caso da Hot 1, a máquina voltou a operar, certo? E se ainda tiver falhas, né, se ainda tiver pendências, né, explique o que precisa ser feito e quem dará continuidade ao trabalho. No caso, tá, eu deixei bem claro que foi repassado ao Thiago para ele continuar o serviço, certo? 4, tá? Recomendações e melhorias futuras. Tá? Sugira ações para evitar essas falhas ocorram novamente. Tá? Como foi dado, né, exemplo na Hot 1, como o especialista utilizou um software para poder fazer, além do monitoramento, alguns ajustes, eu achei viável o próprio operador ter acesso a esse software, né? Assim como ele um dia vai se tornar especialista da máquina como operador, acho necessário sim ele conhecer esse software e já fazer esses ajustes, obviamente tendo o conhecimento necessário e o aval para fazer, nem que seja uma pessoa por turno para fazer em todas as máquinas, certo? Então, uma sugestão minha, coloquei no meu relatório porque eu acho isso viável, tá? Na manutenção preventiva no transporte 505, pois o curto do motor pode ter sido ocasionado por uma falha elétrica recorrente. Então, é necessário sim fazer uma continuidade de investigação naquele processo. No monitoramento contínuo da falha, como técnico acompanhando o funcionamento em tempo real para capturar a falha quando ocorrer novamente. Sim, era necessário ficar ali mapeando, né, parar para olhar. Não poderia sair dali. Correto era ter alguém ali mapeando quase que o turno todo para conseguir pegar essa falha. As dicas para poder aplicar isso: sugira treinamentos, melhorias no equipamento ou ajustes no processo. Tá? Existe a necessidade de compra de peças, ferramentas, se possível, incluindo um responsável para cada ação sugerida. Assim como eu disse, o fato de você sugerir esse treinamento, se eu necessito de uma ferramenta específica para fazer ou uma peça específica para aquele serviço. Não? Então você, como técnico, você tem todo aval para fazer uma pesquisa, achar uma peça que seria muito viável para fazer essa instalação e sugerir a compra dessa peça, né, para a gente conseguir fazer um serviço, correto? Então, sim, você como técnico, você pode fazer isso, dar essa sugestão. Isso é importante, vai mostrar cada vez mais que você está ali para mostrar serviço. Isso é um serviço de técnico. Você estudou para pensar, certo? Então, não é só literalmente vou lá armar e desarmar um disjuntor, tá? Isso aí qualquer um faz. Agora, você analisar, entender o funcionamento, verificar, pô, essa peça aqui, eu acho que poderia ser uma melhor, poderia ser uma outra. E colocar no seu relatório, sugerir a compra e fazer um teste. E se funcionar, porra, show de bola, certo?
tudo é você conseguir analisar a importância, se é viável ou não, dar uma sugestão. Se você não fizer, alguém vai fazer por você, né? Então, toma a frente e faça, né? Então, o exemplo, tá? Tem diversos exemplos sobre isso numa linha de produção. E 5, né? Dos 5 passos para fazer esse relatório, que é o registro e encaminhamento. Ah, o que registro? No caso, o arquivo. Onde o arquivo está? O arquivo está na área de trabalho. Foi colocado, olha, o arquivo original dessa falha, onde está sendo feita a análise, está na área de trabalho. Então, eu já registrei ali onde está o meu arquivo. Então, todo mundo está ciente onde está. O encaminhamento, no caso, o encaminhamento do serviço, tá? Que foi passado para o Thiago, que é o técnico da linha do turno C. Então, ele vai dar continuidade. Ah, o Diego ele não vai conseguir dar continuidade porque ele vai ter serviço? Tudo bem, mas foi passado para ele todas as informações. Tá? Se alguém do turno A pegar o serviço, também já vai saber o que necessita ser feito. Afinal, ó, o Thiago chegou no turno A e falou, olha, não consegui fazer, tem que iniciar da onde o cara do turno B parou, certo? Então, como exemplo, tá aqui, ó, o arquivo do diagnóstico da lavadora foi salvo na área de trabalho no notebook e repassado para o Thiago. Aí o outro exemplo aqui, ó, a impressora do videojet foi trocada e a antiga precisa ser levada ao escritório. Então, é relevante essas informações sejam passadas, né, e encaminhadas para o próximo técnico. Então, eu tenho que registrar esses pontos, no caso aqui, esse exemplo da videojet, onde foi um outro turno, onde olha, ela foi trocada e a antiga precisa ser levada, né, a outro ponto, a oficina, ao escritório. Então, eu preciso passar essa informação. E foi com a pendência, né, e foi passada para o técnico continuar a fazer o serviço, certo? Dicas para aplicar é registrar onde os arquivos técnicos estão armazenados. Se uma informação depende de um outro técnico, informe quem é o responsável e se as peças para descartar ou conservar resistem a essa informação. Então, é necessário informar todo esse detalhamento. Sim, porque aí eu consigo mapear, né? Olha, foi passado sim para fulano, porque é muito fácil hoje a pessoa ouvir e falar, olha, eu não ouvi isso. Ah, ninguém me passou, ninguém me comunicou. Isso acontece. Então, para a gente registrar, você pode colocar isso numa ordem de serviço, vai ficar registrado no sistema, ou, como a gente utiliza, um grupo de manutenção. Então, ó, foi passado, né? Ah, mas tá no grupo, certo? Então é importante você fazer. Não adianta você só falar, como diziam os antigos, palavras o vento leva, né? E contra documentos, não há argumentos. Então, o que a gente conseguiu tirar aqui? Vamos lá. Primeiro de tudo, introdução e contexto, tá? Explique todas as falhas do turno separadamente. É muito importante que seja separado para ter um bom entendimento. 2, tá? Ações realizadas. Descreva os passo a passo do que foi feito para resolver cada falha. É importante porque assim você detalha exatamente o que foi feito. 3, resultado e status. Informe se o problema foi resolvido, se há pendências. Se resolveu, coloque está ok. Se há pendências, diga qual foi a pendência que foi deixada para o próximo turno. 4, tá? Recomendações. Sugira melhorias para evitar as recorrências futuras, certo? No caso, uma especialização para os operadores. No caso, se há necessidade de uma ferramenta nova. Então, é bom você sugerir algo. Se você tem algo para sugerir, faça. Não deixe para fazer. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Isso é certo. Tá? E os registros e encaminhamentos. Tá? Informe onde os arquivos estão, caso tenha algum arquivo, e quem irá continuar o serviço. No caso, o final, você tem que passar, olha, foi passada para fulano, para ciclano, e vai continuar aquele serviço ali, tá? Você vai designar para uma próxima pessoa. Então, para quem? Ah, mas foi passado. Que além de estar no grupo ou na sua ordem de serviço, você passou, né, para outra pessoa explicando detalhadamente, tá? Então, as outras pessoas vão saber também que fulano já sabe desse serviço, porque é muito fácil depois falar que não sabe de nada. Então, é bom você passar esse serviço à frente e comunicar. Olha, foi comunicado a fulano, a ciclano, né, o que necessita ser feito. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo que eu vou trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima.